Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.6, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Determine a área da superfície. A parte do plano 3x mais 2y mais z igual a 6, que está no primeiro octante. Bom, então o objetivo é calcular uma área de superfície. A área de superfície é dada por uma integral dupla, tá? Numa região D. Aí a gente vai ter que multiplica a raiz quadrada de 1 mais a derivada de uma função z, que é função de x e y. Derivada parcial em relação a x, elevado ao quadrado, mais a derivada parcial da função em relação a y, elevado ao quadrado, integral e um diferencial de área dA. Então, para calcular aí a área da superfície, a gente tem que isolar o z, né, deixando como função de x e y. Então, a gente pode escrever aí o z como sendo o 6, aí passa para lá, menos 3x menos 2y. Então, a gente tem aqui a função de x e y, né? Então, a gente aplica as derivadas parciais. Vamos fazer del z, del x, derivando z em relação a x. 6 é 0, derivada de 6 é 0, derivada de menos 3x fica menos 3, derivada de menos 2y, 0. E fazendo del z, del y, derivando em relação a y, derivada de 6 é 0, derivada de menos 3x é 0, derivada de menos 2y fica menos 2, tá? E aí a gente precisa da região aí de integração, D, né? Então, a gente já tem a superfície. Então, eu tenho limitado pelo plano e que está no primeiro octante. O que significa o primeiro octante? O x é maior ou igual a 0, o y é maior ou igual a 0 e z é maior ou igual a 0, tá? Então, quando eu fizer a intersecção do plano 6 menos 3x menos 2y com z igual a 0, né, que é o plano z igual a 0, a gente vai ter a limitação no plano xy, tá? Então, eu tenho aqui fazendo 6 menos 3x menos 2y igual a 0, tá? Tô igualando com esse z que está limitado pelo primeiro octante. Então, aqui a gente tem, se a gente isolar o y, a gente tem a equação de uma reta. 6 menos 3x é igual a 2y, ou seja, y é igual a 6 dividido por 2 fica 3, e aqui menos 3 sobre 2x, tá? Então, essa é a reta. Se a gente fizer a representação da região, né? O eixo x, o eixo y, o que a gente tem aí? Se a gente zerar o x na equação, o y dá 3. E se a gente zerar o x na equação, ou se a gente zerar o y na equação, o x tem que dar 2. Que é 3 sobre 2. Então, aqui fica o x. Então, aqui a gente tem a reta. Tá? Essa reta é y igual a 3 menos 3 meios de x. Aí a gente tem aqui o x igual a 0, limitado pelo primeiro octante. E aqui o y igual a 0. Então, aqui temos a região D. E aí a gente pode fazer os limites de integração. O y varia de 0 até a reta, né? Então, de 0 até 3 menos 3 meios de x, enquanto o x tem que ser limite constante, varia aqui de 0 até chegar nesse ponto, que é o 2. Então, a gente vai calcular a área da superfície como sendo igual a integral dupla, né? O limite aqui constante é de 0 a 2, o limite variável é de 0 a 3 menos 3 meios de x. Aí a gente vai ter aqui raiz quadrada, né, de 1 mais
del z del x, que deu menos 3, então menos 3 ao quadrado, mais del z del y, que deu menos 2 ao quadrado. Aí eu vou ter primeiro a integral em relação a y e depois em relação a x. Então, calculando aí, a gente vai ter que a área da superfície é igual. Aqui a gente tem 4 com 9, 13 com mais 1, 14. Raiz de 14 é constante, pode sair da integral. Escrevi lá fora, que multiplica a integral de 0 a 2. Aí eu vou fazer a integral em relação a y, que fica aí, a integral de 1 dy da y, que varia aí de 0 a 3 menos 3 meio de x, depois integral em dx. Então, a gente vai ter a área da superfície, é raiz de 14, a integral de 0 a 2, aqui substituindo o limite, fica o superior, 3 menos 3 meio de x, menos 0. Não precisa colocar o inferior, integral em dx. Então, a gente vai ter que a área da superfície é igual a raiz de 14, a integral de 3 em relação a x dá 3x, a integral de menos 3 meio de x fica menos 3 meio de x ao quadrado sobre 2, a integral de x. Isso variando aí, fechei aqui, variando dos limites de 0 a 2. Então, a gente vai ter que a área é igual a raiz de 14, substituindo o limite, só superior, porque o inferior corta, né? Zera tudo, fica 3 vezes 2. Aí aqui fica menos 3 quartos, 2 com 2 aqui, vezes 2 ao quadrado e fecha. Aqui esse 4 simplifica com esse 2 ao quadrado, fica 6. Aqui menos 3, que dá 3. Então, a gente tem aí que a área superficial é 3 raiz de 14, tá? Essa é a área superficial, que seria a área de um plano. Vou fazer, se a gente fizer a representação aqui, ó, em 3 dimensões, né? Bom, temos um plano, mais fácil fazer a representação. Então, vou desenhar. Aqui a gente tem o eixo X, o eixo Y e o Z, né? O que a gente está calculando nessa área aí? Se a gente pegar aqui a equação do plano, se zerar o X e o Y, o Z dá 6. Aí, como a gente viu, o X dá 2, marco 2 aqui, e o Y dá 3. Tá? Se a gente pegar aqui e for zerando, né? 0x e o y, o z dá 6, 0 o y e o z, o x dá 2, e 0 o z e o x, o y dá 3. Com isso a gente faz a representação aqui da superfície, está sendo limitada no primeiro octante, que seria esse pedaço do plano aí, tá? Que forma esse triângulo. Então, aqui estaria a área que eu estou calculando. É a área dessa superfície, que seria a área desse plano aí, desse triângulo. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!